aqui hoje para dar continuidade a esse ciclo da cadeira 41, hoje focalizando Rubem Fonseca, numa conversa com Marçal Aquino. E uma conversa mesmo que ele fez questão de dizer que vinha para conversar, o que eu acho ótimo, que é exatamente como eu gostaria e como Rubem Fonseca merece e como os leitores de Rubem Fonseca vão poder apreciar. Marçal nasceu em Amparo, no interior de São Paulo, em 58. É escritor, jornalista e roteirista. Ótimo escritor, tão ótimo que andou sendo até barrado, perseguido, censurado, e todo mundo, todos os leitores e todos os que apreciam democracia, liberdade e literatura entraram defendendo aí para que não houvesse nenhum problema, para que pudesse se sanar o problema. Puseram aqui uma biografia dele, um currículo que não dá o nome dos livros. Esse é Baixo Ventre, né, que foi o que... Chama-se Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Eu receberia, eu pensei que era o Baixo Ventre. Não é o Baixo Esplendor. Depois, eu achei que era por causa do título. Enfim, mas um e outro são excelentes e eu recomendo com entusiasmo. Ele publicou, entre outros livros, o volume de contos O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, pelo qual recebeu o Prêmio Jabuti. E agora eu vi aqui que tem... Puseram, sim. E os romances, Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, e Baixo Esplendor, não é Baixo Ventre. Não, Baixo Esplendor. Já fui eu achando que por conta que boa ideia. Estou procurando um título, olha aí, ó. Enfim, mas seja como for, você sabe que eu gostei deles, que quando eu li, me manifestei a você. Então, verdade, quer dizer, agora é só a memória do título que não veio. E passo, então, a palavra a Marçal para falar de Rubem Fonseca. Bom, antes de mais nada, eu tenho que agradecer o privilégio de ter sido convidado para falar aqui, nesta casa. Mais que isso, falar de um escritor fundamental na minha formação como leitor e como escritor, e depois amigo. Tive o privilégio de conviver alguns anos com o Zé Rubem, onde eu pude, de alguma maneira, saciar algumas curiosidades que eu tinha de leitor. E porque eu sempre digo que o Rubem Fonseca, quando eu comecei a pensar em literatura como leitor, muito antes da escrita, os livros dele não eram os livros fáceis de achar. Bem no momento da proibição e da apreensão do Feliz Ano Novo, então você não encontrava livros. Eu me lembro que os primeiros livros dele que eu li ou eram encontrados em sebos, foram encontrados em sebos, ou aquele ciclo que o Pasquim republicou no meio da década de 70, a Codecri. E para mim foi uma descoberta de um escritor que estava fazendo uma literatura muito diferente daquilo que eu vinha lendo, né? E eu, quando eu tinha uns 15 anos, lá em Amparo, quando eu achei que eu tinha um conto bom, eu arrumei o endereço dele e mandei o conto para ele. Ele era o grande escritor que eu admirava, era o escritor que eu queria ser quando eu crescesse. Por isso, aliás, o objeto dessa fala é um pouco isso. Porque o Zé Rubem, de certa maneira, muita gente toma-o como um escritor policial. E eu acho que essa é uma classificação facilitadora, principalmente por parte da crítica, e, sobretudo, dizendo respeito aos romances, nunca aos contos. Então, o que eu me propus a fazer é fazer uma releitura dos 5 primeiros livros de contos dele, Os Prisioneiros, A Coleira do Cão, Lúcia McCartney, Feliz Ano Novo e O Cobrador, que, na minha opinião, encerram um ciclo. A publicação são de 63, aliás, está fazendo 60 anos este ano da publicação dos Prisioneiros, o primeiro livro, da estreia dele. Então, motivo a mais para eu estar feliz em estar falando dele. E, a partir do Cobrador, ele se afasta do conto. Ele produz aí uma série de romances. A Grande Arte, Bufa Spallanzani, Agosto, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. E ele só volta ao conto 13 anos depois, curiosamente com um livro que tem romance no nome, né? O Romance Negro, embora seja um livro de contos. Mas, na minha opinião, a suma da obra do Rubem Fonseca pode ser encontrada nesses 5 primeiros livros que eu mencionei. E nesses cinco livros,
nós temos um conjunto de 63 contos, 62, se a gente considerar que ele renegou um dos contos. Quando o Boris Schneiderman reuniu os contos dele em 94, ele pediu a retirada de um dos contos. Aparentemente, ele não gostava do conto, não acreditava no conto. Depois de tantos anos publicado, mas, enfim, são manhas e manias de escritor. Volto à minha carta de 15 anos, porque um dia eu recebo uma resposta. Eu recebo uma resposta generosa, acolhedora, encorajadora e crítica, dizendo, cuidado com o beletrismo. E são coisas que estavam ali naquela carta. Anos depois, muitos anos depois, eu conversando com o Zé Rubem, eu contei esse episódio da carta, do qual ele não se lembrava, e ele virou-se para mim, daquele jeito dele, sempre tinha um humor muito peculiar, me disse, eu escrevi para você? Você me escreveu. Ele disse, eu perdi tempo escrevendo uma carta para um escritor de Amparo, de 15 anos. Eu falei, nossa, conversa sua. Eu tirei a carta do bolso e entreguei para ele. Eu tinha guardado a carta. Assim como guardei outras coisas, e acabei estabelecendo uma relação com ele, charming man, né? Eu me lembro que quando nós fomos a Guadalajara, quando o Zé Rubem recebeu o prêmio Juan Rulfo, eu fui convidado a fazer uma intervenção numa das mesas, e nós estávamos caminhando pela Feira de Guadalajara. Quem conhece a Feira de Guadalajara é enorme, e era toda enfeitada com os banners, com uma foto do Zé Rubem e uma frase dele, supostamente dele, dizendo, sou um homem condenado ao passado. E ele me puxou de lado uma hora e falou, está muito bonito, mas eu nunca disse essa frase. E eu, na hora, disse, não, disse sim. E peguei o livro e achei a frase no livro. A partir daí, ele estabeleceu uma relação comigo que era puro charme, porque o Zé Rubem tinha uma memória fabulosa. Quem conheceu ele sabe disso. Mas, de vez em quando, ele me ligava, ele falava assim, vem cá, em que livro meu está essa cena? Onde os caras vão não sei aonde e fazem isso. Eu dizia, tal livro. Sabia mais ou menos de cor, porque tinha lido muito bem. Mas falo agora dos Prisioneiros, esse tal livro que está completando 60 anos. E tento encontrar nesses contos alguma coisa de policial. Não tem. Não tem. Os contos são Fevereiro-Março, que é o conto que depois ele usa para um título de uma antologia. É um daqueles, fala de um daqueles típicos heróis do Zé Rubem. É um sujeito dedicado à cultura física, às academias, que vai aparecer reiteradamente em alguns livros dele. Carnaval, Mulheres. Em seguida, ele tem um conto chamado 225 gramas, que trata de uma autópsia. E é um dos contos assim que eu acho que, a despeito da brutalidade que existe ao redor, porque é a história de uma mulher que foi morta, foi assassinada, e ela está no IML para passar pelo processo do legista, e 3 homens aparecem. Os 3 foram amantes dela, e nenhum tem coragem de acompanhar a autópsia. Então o médico acaba escolhendo um deles, recolhe para a sala onde vai ser realizada a autópsia e começa a pesar os órgãos da morta. O 225 gramas é o peso do coração dela. E o curioso é que, a despeito dessa brutalidade, me permito ler um trechinho aqui, que mostra um certo lirismo, até ao contrário do que a gente pensa dessa violência, dessa coisa policial. Diz a certa altura, vigiavam uma das portas. A outra que tinha na sala era a do elevador. No painel em cima estava aceso o número 1. O elevador também esperava. Esse tipo de lirismo vai desaparecer da literatura do Zé Rubem à medida que ele vai publicando os livros e vai dando lugar a aquele humor rascante, um humor muito, muito presente, as descrições detalhistas, a erudição e o absoluto destemor de chamar as coisas pelo nome. Coisa que no Brasil, sobretudo naquele Brasil dos anos 70, a literatura, como os senhores sabem, melhor do que eu, se tornou uma coisa alegórica. E o Zé Rubem insistia em chamar as coisas pelo nome. Ele publica um segundo livro, em 65. Um dado importante. O Zé Rubem estreou com 38 anos, ou seja, já era um escritor maduro. E eu, uma vez conversando com ele, disse que bacana, que você esperou, você teve a paciência, coisa que um escritor jovem, e a gente compreende bem por que essa ânsia de querer mostrar o que a gente produziu, todos nós passamos por esse processo, como é que ele esperou até os 38 anos e ele contou a história. Ele tinha um livro pronto, um livro de contos, e ele achou que ele aprontou o livro, ele levou numa gráfica, aqui no centro do Rio, entregou, e o sujeito disse, volte daqui um mês para a gente conversar. E ele achava que publicar era isso.
E ele voltou depois de um mês e o sujeito tinha pilhas de originais lá e não achava o livro. O sujeito perdeu o livro dele. Mas lembrava do livro, disse, não é nada parecido com Machado de Assis, né? É cheio de palavrões, eu lembro bem do seu livro, só que eu perdi. Então, esse gráfico atrasou a estreia do Zé Rubem em pelo menos 5 anos. Não sei se foi ruim ou bom, porque não sabemos que livro era esse, que ele não tinha cópia. Ele foi para casa e escreveu o Prisioneiros. A Coleira do Cão, que é o segundo livro de 65, desse conjunto que eu estou me propondo aqui a falar sobre, também é um... Aqui aparece o primeiro texto que a gente pode chamar de um texto policial por causa do ambiente. É uma ocorrência policial, mas é muito mais um drama criminal do que propriamente uma história policial. Aqui está, nesse livro, A Coleira do Cão, um conto chamado A Força Humana, que muitos críticos brasileiros consideram o grande conto que o Zé Rubem escreveu. É uma história de os pobres diabos das academias, de novo, um sujeito que enxerga o outro, não como adversário, mas como alguém que está no mesmo barco que ele. É um conto profundamente... não tem nada de violência, não tem nada de nada, é apenas o ambiente. Esses pobres diabos que tentavam se encontrar nessas academias. Está aqui o gravador, está aqui o relatório de Carlos, que foi transformado em filme, que é uma história de amor, muitas histórias de amor, muitas histórias de casais, muitas histórias de confrontos entre homens mais velhos, sobretudo de portugueses, de origem portuguesa. Que mais de interessante aqui? Então, esse A Coleira do Cão poderia ser considerado o primeiro conto com assunto policial, com tema policial, mas não é um policial tal qual a crítica quer fazer crer. Porque o Zé Rubem tinha essa coisa de ser avesso a dar entrevistas, e isso propiciou que as lendas fossem aumentando ao redor. Por exemplo, eu, quando comecei a lê-lo, eu tinha certeza que ele tinha sido delegado de polícia. Era o que constava, tem em nota de... E ele nunca foi delegado de polícia. Ele, na verdade, ele prestou um concurso, como a própria Bia me esclareceu isso ontem. Ele prestou um concurso e ele se transformou em comissário de polícia. Mas exerceu por meses, porque logo depois ele vai para o exterior para estudar e se afasta da polícia. É interessante porque a pequena experiência policial, das lides policiais, serviu para incendiar a grande imaginação desse escritor, porque não se trata da prática. Às vezes a gente tende a ler e achar que o texto advém de uma experiência real, de uma experiência concreta, e não é nada disso. No caso dele, é claramente o uso da imaginação e, naturalmente, os escritores que ele lia. Quando nós estivemos no México, ele falou sobre essa aversão que ele tinha, sobretudo de dar entrevistas. E ele disse, mas em linhas gerais, ele disse o seguinte, que o leitor deve ter interesse no que o escritor escreve. Porque se o leitor souber mais sobre o escritor do que aquilo que o escritor escreve, tem algo errado nessa equação. E aí o escritor se transforma num personagem, que é uma coisa indesejável. Então, eu também partilho dessa ideia. Não, evidentemente, não sou avesso. Hoje em dia, você está no mundo das redes sociais, é praticamente impossível você se recusar. Eu sou jornalista de formação e de prática, eu não me nego a dar entrevistas, não tem essa... Me lembro do caso do Zé Rubem e o caso do Raduan Nassar. Acho que aqui no Brasil, esses dois clássicos. Mas no caso do Zé Rubem, propiciou, então... Dalton Trevisan, bem lembrado, que está firme e forte aí. Então, essas características, eu acho que acabaram por criar a lenda, que aparentemente não desagradava a ele não procurava desmentir, mas também não interessava a ele. Ele era aquele escritor. E volto a dizer, quanto mais eu tenho contato aqui no Rio com escritores em diversas idades que procuraram por ele e foram todos acolhidos. Era uma coisa maravilhosa essa generosidade que ele tinha, porque quem escreve sabe disso, falta tempo para escrever. Se você for tentar dar conta de todo mundo que te procura para mostrar originais, que é uma coisa legítima, eu fiz isso, todo mundo faz, mas você não faz outra coisa na vida do que ler originais. E você precisa, na verdade, cuidar dos seus originais, quando você os tem, né? Então, ele publica em seguida o Lucia McCartney, que é um livro de 69. Esse livro tem algumas curiosidades, porque ele vai para o policial, ele tem um fragmento de uma novela que ele não completou, chamado O Quarto Selo, que eu gostaria muito de ter lido na íntegra, e uma novidade dentro da obra dele, porque é uma narrativa distópica. Ela se passa no Rio de Janeiro do futuro, completamente conflagrado, completamente violentado pela massa
e a elite vive fechada numa espécie de jaula, uma jaula de vidro, cercado pela massa empobrecida. É um texto, do ponto de vista da construção policial, genial, porque é um infiltrado dentro dessa história, só que é um fragmento, ele nunca ficou satisfeito. Nós conversamos sobre isso, ele nunca ficou satisfeito com o restante do texto e ele publicou esse fragmento, que é maravilhoso e tem essa característica. Está aqui o conto Lúcia McCarthy, também levado ao cinema pelo Davi Neves, né? E aí já se comete um pecado, que eu agora falo como roteirista, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Você vai adaptar um conto e você acha que o material é curto para um filme de 1h30, de 2 horas, e você pega 2 outros contos e bota ali também, e, em geral, não dá certo. E foi o que aconteceu com o Davi. A parte do Lúcia McCarthy, a história da Lúcia McCarthy é maravilhosa. Aconteceu mais tarde com um cineasta muito mais experiente que ele, muito mais em condições de fazer, que foi o Paul Leduc, que filmou O Cobrador. Nem todo mundo sabe que O Cobrador foi filmado, e, para minha decepção, aconteceu a mesma coisa. Ele pegou 2 outros contos, que são contos importantes, porque é o Passeio Noturno 1 e 2, que são contos muito conhecidos, e botou lá dentro do roteiro e eles não conversam. É uma coisa assim que você vê um filme... Mas vale aqui ler uma passagem do Lúcia McCarthy, que é o final, quando ela diz, a personagem narradora, não sei onde ele está, referindo-se ao amante. Meu coração está negro. O ar que eu respiro atravessa um caminho de carne podre e cancerosa que começa no nariz e termina com uma pontada em algum lugar nas minhas costas. Quando penso em José Roberto, um raio de luz corta o meu coração, ilumina e dói. Às vezes, eu penso que minha única saída é o suicídio. Fogo às vestes? Barbitúricos? Pulo da janela? Hoje à noite eu vou à boate. Isso é Zé Rubem Fonseca exercitando todo a sua literatura, né? Aquelas coisas inesperadas dele. Nesse mesmo livro tem uma coisa que eu gosto muito, tem um conto chamado Zoom, que mostra de novo essa qualidade do olhar para o detalhe. Eles estão num velório e a mulher diz, não enterra ele de roupa nova, guarda a roupa para o vivo. A mulher chora. Pelo menos os sapatos, ele passou a vida descalço. Então, esse poder dessa literatura que eu digo que não existia no Brasil, ele era o único que estava fazendo isso. Todos os contistas estavam meio abrigados nesse lugar da alegoria. Falava-se um país assim, todos nós sabíamos que era o Brasil, inclusive a censura. E, no entanto, ele tinha essa competência de chamar as coisas pelo nome, até chegarmos a um livro emblemático da época, emblemático da obra, emblemático do Brasil, que é o Feliz Ano Novo, publicado em 75. Esse livro causou toda uma problemática na censura. O livro, além de ter sido censurado, ele foi recolhido, apreendido, e irritou. Eu sei porque, também de conversas com o Zé Rubem, ele dizia que a coisa que mais irritou ele, porque era o primeiro livro dele que estava vendendo de verdade, ele ia ganhar dinheiro, finalmente, com literatura, e, de repente, se vê proibido. O livro tem todo um processo que é conhecido. Ele ganhou nas instâncias onde ele apelou, ele acionou a União, um processo que levou muitos anos, mas ele conseguiu liberar o livro. Esse livro fazia parte de um conjunto de livros que foram censurados na época. Me recordo aqui do Zero, do Inácio Loyola Brandão, Em Câmera Lenta, do Renato Tapajós, e mais algumas coisas que foram censuradas ali naquele momento. Mas esse livro ele se torna o símbolo de uma luta, da luta do escritor contra a intolerância. E essa valentia do Zé Rubem não se manifestou só no plano legal. Ele contou desta maneira para mim, ele disse assim, quando eu soube que os livros estavam sendo recolhidos, eu disse, vocês não viram nada. Eu fui para casa e escrevi O Cobrador. E O Cobrador, que sai 4 anos depois, O Cobrador é, de fato, esse livro, para mim, que ilumina esse restante, traz as histórias, os dramas criminais todos, com muita coragem. Um livro que causou um impacto muito grande pela maneira como as histórias são narradas. Deixa eu ver se eu separei uma coisa aqui. Eu separei uma coisa aqui porque é uma curiosidade, daquelas curiosidades. Tem uma história de amor. Um repórter policial vai trabalhar num jornal chamado Mulher. E lá todos os repórteres usam pseudônimos femininos. É o Zé Rubem com humor assim, fazendo homenagem, citando a Clarice, citando a Simone, a cantora. E lá pelas tantas,
esse repórter passa a responder a sessão de cartas dos leitores. Chama-se Corações Solitários. São pessoas com dramas amorosos que escrevem, e ele, fingindo ser uma mulher, lhe responde, até que aparece, então, o personagem do Nathanael Lessa, duas óbvias homenagens também, e ele responde essa carta. Eu gosto muito de uma história que um leitor escreve para o Nathanael. Diz assim: Nathanael, sabe o que é duas pessoas se gostarem? Éramos nós dois, eu e Maria. Sabe o que é duas pessoas perfeitamente sintonizadas? Éramos nós, eu e Maria. Meu prato predileto é arroz, feijão, couve à mineira, farofa e linguiça frita. Imagina qual era o da Maria. Arroz, feijão, couve à mineira, farofa e linguiça frita. Mas não era apenas isso que nos ligava. Se você não tivesse uma perna, eu continuaria te amando, me dizia ela. Se você fosse corcunda, eu não deixaria de te amar, eu respondia. Se você fosse surdo, eu continuaria te amando, dizia ela. Se você fosse vesga, eu não deixaria de te amar, eu respondia. Se você fosse barrigudo e feio, eu continuaria te amando, dizia ela. Se você fosse toda marcada de varíola, eu não deixaria de te amar, eu respondia. Se você fosse velho e impotente, eu continuaria te amando, ela dizia. E nós estávamos trocando essas juras quando uma vontade de ser verdadeiro bateu em mim, funda, como uma punhalada. E eu perguntei a ela, se eu não tivesse dentes, você me amaria? Ela respondeu, se você não tivesse dentes, eu continuaria te amando. Então eu tirei a minha dentadura e botei em cima da cama, num gesto grave, religioso, metafísico. Ficamos os dois olhando para a dentadura em cima do lençol, até que Maria se levantou, colocou um vestido e disse, vou comprar cigarros. E até hoje não voltou. O mais curioso é que 2 ou 3 anos antes, o Sérgio Santana, o grande Sérgio Santana, outro escritor querido, importantíssimo na minha vida, o Sérgio publicou um livro chamado A Respeito de Kramer, Notas de Manfredo Rangel, que é um livro de contos, e tem um conto lá, onde um casal senta-se a uma mesa de um bar e começa essa mesma conversa. Se eu fosse corcunda, se eu fosse assim, se eu fosse assado, até que ele diz para ela, se eu tivesse um olho de vidro, você me amaria do mesmo jeito? Ela fala, amaria. Ele tira o olho e coloca na laranjada dela, e aí ele fala para ela, bebe, bebe, o amor nunca vai acabar. É uma coincidência dessas obsessões de escritores, né? E aí tinha a coisa das leituras do Zé Rubem, que, por exemplo, como eu tive essa oportunidade de partilhar de alguns encontros com ele, estar com ele, conversar muito sobre literatura, havia essa curiosidade, leu fulano, leu ciclano, que é nenhum escritor nasce sozinho. Na voz do escritor estão as vozes de todos os escritores que ele leu e gostou. É assim que se forma um escritor. O escritor se forma nos livros, não existe outra escola. E o Zé Rubem, então, nesses momentos, dizia, não, eu li fulano, li ciclano. Eu me lembro que foi um escândalo quando eu comentei com alguém que ele gostava do Stephen King. E as pessoas acham o Stephen King comercial, tal, e o Zé Rubem dizia, é um grande escritor. E aí havia dúvida se ele gostava ou não de um escritor que eu gosto muito, imagino que aqui muita gente conhece e gosta, que é o Raymond Chandler. Foi um grande escritor policial. E havia aquela coisa, Zé Rubem, nem lê, não perde tempo. Esquecidos que a sua mãe traduziu os livros do Chandler aqui no Brasil. Então havia isso aí. Então eu leio aqui o finalzinho do conto, chamado Mandrake, que está no Cobrador, onde, de certa maneira, a maneira dele responde a isso. Ele fala no final do conto, a última frase do conto é, coloquei-a num táxi, saí à procura de Guedes, pensei em Eva, adeus, minha adorada, longo adeus, o grande sono. Não havia ninguém dentro do meu corpo. As minhas mãos no volante pareciam pertencer a outra pessoa. Aqui são 3 títulos de livros do Chandler. Adeus, minha adorada, longo adeus e o grande sono. Então essa é a resposta que esse homem dava de maneira sutil, de maneira inteligente, ao contrário de dar uma entrevista dizendo li ciclano, li fulano, até porque às vezes a gente nunca cita escritores menores que a gente leu, que não têm importância, e são importantes na nossa formação também. Então, a abertura da minha conversa com vocês aqui hoje é essa. Muito obrigado. Da conversa eu vou te provocar mais um pouco. Acho que tem uma coisa que marca muito o Zé Rubem, essa geração, mas ele dentro dessa geração muito, que é a linguagem. Você falou na linguagem exata, mas acho que tem também a linguagem oral, a linguagem urbana.
e, ao mesmo tempo, quer dizer, exata como léxico, mas, Perfeito. né? Exata como léxico, mas é uma linguagem que ela tem um ouvido para a língua falada, para o coloquial, para o familiar, e ela se equilibra na corda bamba da norma culta e da linguagem familiar. Você pode desenvolver isso um pouco? Porque é muito característico dele, e eu acho que isso é uma revolução. Se a gente vê quem publicava antes dele, quem passou a escrever depois, é um marco divisório. Porque, na hora de fazer o diálogo, é aquele problema, né? Porque o diálogo ele é funcional quando você tem a sensação de já ter dito aquela frase. Eu, como roteirista, sofro muito no cinema, porque o cinema brasileiro demorou muito para entender o que é um diálogo. Porque, por alguma razão misteriosa, na hora que o roteirista ia escrever o diálogo a ser falado pelo ator, ele ficava formal. Então, você vê muita barbaridade. Eu sempre brinco, eu digo que, no filme brasileiro, se o trombadinha bate a carteira, o sujeito sai correndo atrás dele e diz, peguem-no. Como assim, peguem-no? Pega ele, né? A não ser que o gramático tenha sido assaltado. Aí é outra história, mas... E o Zé Rubem tinha essa consciência da provocação. Porque você está lendo o Zé Rubem e você vê que ele constrói de maneira diloquial, às vezes, o diálogo. Só que lido na página funciona. Funciona por causa dessa maestria. Ao mesmo tempo, ele tinha um ouvido diabólico para certas coisas. Por exemplo, nos primeiros textos, embora ele tenha... Ele era malandro, né? Porque ele nunca, em nenhuma das reedições dos livros de contos, desses 5 livros que eu estou mencionando, ele bota lá, edição revista pelo autor. E, no entanto, ele mexeu à vontade. Só que ele não toca nas gírias. E são gírias de época. E você compreende perfeitamente por conta do contexto onde elas estão inseridas. Então, essa combinação... na verdade, é um narrador sofisticado. É um narrador muito sofisticado. O pobre diabo não tem por que falar errado. Não é necessário espezinhá-lo dessa maneira. O pobre diabo pode estar no registro correto. Mas como o Zé Rubem tinha uma ligação com o cinema também, muito forte, a gente conversava muito sobre essa coisa do diálogo no cinema. O diálogo no cinema é o diálogo que você ouve no bar, no cafezinho. E aí é o ouvido que domina, não é a sua imaginação. Mas ele, na literatura, ele tinha isso que você caracteriza. É uma coisa, às vezes, até provocativa. Se você lê em voz alta, é incrível como o sujeito fala daquela maneira e os personagens falam sim. Bom, e aí você já introduziu a outra pergunta que eu ia fazer, que era sobre cinema. Imagine, os 2 fanáticos por cinema. O Zé é o seguinte, eu acho, pessoalmente, que existe um grande filme baseado na obra dele. Um dos poucos roteiros originais que ele escreveu, que não está baseado em nenhum conto dele, chama-se A Extorsão, é de 1974, foi dirigido pelo Flávio Tambellini, pai, que dirigiu mais um filme sobre a obra do Rubem. E é um filme que muito pouca gente viu, porque, de novo, a censura pegou esse filme e apreendeu. Esse filme passou brevemente no cinema. Eu consegui uma cópia por conta da amizade com o filho do diretor. Ele me deu um DVD. Eu acho assim, um roteiro incrível que ele fez. Eu entendo a posição da censura, porque o mal vence. No final, o mal triunfa, e isso deve ser muito irritante para a censura. E é o melhor filme. Ele teve uma grande adaptação, que é A Grande Arte, do Walter Salles, que é um belíssimo filme também, há ressalvas, mas de toda forma. Ele tem Estelinha, que é um roteiro original que ele fez também. E aí tem Buffo Spallanzani, e aí vai. O Passeio Noturno, que eu reclamei, que foi incorporado pelo Leduc ao Cobrador, o Passeio Noturno tem 2 outras versões de curtas. Ou seja, a literatura do Zé Rubem, além de tudo, ela é muito visual. Ele bota você dentro da cena, você vê o que ele está querendo mostrar para você. O Rio de Janeiro que aparece ao fundo das histórias do Zé Rubem é documental. É um Rio de Janeiro que já não existe mais. Da década de 60, 70 para cá, está totalmente destruído. E está lá como memória afetiva. A ponto de, uma vez, eu falei para ele, aproveitando que o Zé Henrique é um cineasta, tem um material muito vasto sobre o pai, eu falei para o Zé Rubem, vamos fazer o seguinte, vamos escolher 10 contos seus, nós vamos nos lugares que são mencionados no Rio de Janeiro e você faz um comentário sobre o conto. O conto, o lugar, e o Zé Henrique filma. E ele disse, excelente ideia, vamos fazer. E eu quase acreditei que ia acontecer mesmo, porque
Mas ele fez isso no passeio nas ruas do Rio de Janeiro andando. e ao vivo no corredor cultural que ele Exatamente. criou para essa cidade. Mas aí ele me disse o seguinte: não, mas eu não quero fazer isso em vida, não. Acho chato, isso aí é uma coisa de memória. Eu disse: tudo bem, eu garanto para você que a gente espera você morrer. Ele disse: mas quem garante que eu vou morrer primeiro? Isso era Zé Rubem. Entendeu? Então, esse Rio de Janeiro também é uma outra coisa que você pode recuperar nos livros dele e está lá, intacto. Aquela coisa afetiva que você fala, que ele criou espaços que, de certa maneira, se tornaram fonsequianos nesses passeios dele aí. Esse é o outro lado desse homem que tinha uma relação curiosa com as coisas, né? Eu me lembro de uma vez, mineiro de Juiz de Fora, né? Uma vez eu perguntei para ele como é que era essa história de ser mineiro, porque eu falei, todo bom contista, na época, só dava contista mineiro no Brasil, né? Os bons contistas mineiros, por sinal. E ele disse que tinham levado ele para visitar a casa onde ele nasceu, em Juiz de Fora. Ele olhou a casa e disse: não senti nada. Eu não tinha nenhuma relação com a casa, não senti nada. Então, tinha essa coisa do personagem. Mas ele gostava muito de cinema, ele se declarava um cineasta frustrado. Ele fez roteiros maravilhosos. Acho que ele escapou da pior parte, que é dirigir um filme, né? Que, segundo eu entendo, é a parte mais maluca da história. Acho que escrever é o que nos cabe, criar e outros que dirijam aí, que tenham menos juízo que a gente. Porque eu acho que dirigir filme no Brasil é uma coisa, um processo que leva, em média, 5 anos até você começar. Quando você é bem-sucedido, você em 5 anos consegue ver esse filme na tela, né? E hoje o cinema brasileiro é estrangeiro dentro do Brasil. Para você conseguir exibir um filme brasileiro em tela hoje, a dificuldade aumentou muito. Por isso, essa história da Barbie aí, que todo mundo está contestando, né, dizendo onde já se viu, ocupar 80% das salas. Eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que Barbie periga devolver para a gente o gosto de ir na sala do cinema. Porque a gente estava, por conta muito da pandemia também, os cinemas, não importa se era Homem-Aranha ou era um filme brasileiro, os cinemas estavam às moscas. Então, pode ser que seja uma volta. Ele gostava muito, ele tinha uma predileção pelo cinema americano, né? Ele era muito detalhista, ele gostava de fotógrafos, trabalho de fotógrafos, ele acompanhava o trabalho dos fotógrafos. E dos filmes que ele fez, por uma questão de... A gente não falava, a gente nunca conversava sobre os filmes, as adaptações. Eu não sei se ele gostava ou deixava de gostar. Eu quase consegui levá-lo na sessão do Paul Leduc. Houve uma pré-estreia, uma premiere aqui no Rio, na Mostra de Cinema. Eu almocei com ele e ficou certo da gente ir. Iremos, vamos ver, vamos dar um abraço no Leduc. No meio da tarde ele me ligou, ele falou: acho que não vou não. Vai que eu não gosto. É um pouco isso. Agora, outro assunto, além de linguagem, cenários, etc., personagens. Acho que qualquer pessoa que tenha convivido com Zé Rubem sabe como ele prestava atenção nas pessoas. Nas pessoas, quer dizer, no garçom que servia, no flanelinha que ficava ali. Ele estacionava o carro e ia conversar com o flanelinha e, de outra vez, sabia o nome daquele flanelinha, onde que era, o que tinha, continuava a conversa de antes, né? Enfim, o porteiro de todos os prédios do quarteirão, etc. E desse olhar, não ao tipo genérico, mas a cada pessoa que estava ali. Individualizava. Ele individualizava muito, e isso aparece, quando ele escreve, aparece que cada personagem é único, né? Ele não tem tipos, ele tem personagens. Aí você podia falar disso. Eu acho que é isso. Outra coisa, a questão de brincar com a verossimilhança. Isso é um poder, né? Dizer algo, porque o cinema tem isso, né? O cinema mostra para você. O poder de convencimento do cinema é diferente. O livro precisa da sua imaginação. O cinema só da sua atenção. O cinema não precisa da sua imaginação. Se você começar a imaginar a coisa, você perde o filme, você sai do filme. O livro não. Um bom livro precisa de um bom leitor com imaginação. Só que há um pacto dessa suspensão da incredulidade de que se fala, que é muito difícil de fazer. Quando você está escrevendo, você tem um limite para isso. Você mesmo se desafia a propor uma característica, a propor uma motivação, a propor uma ação do personagem que vai ao limite da... E o Zé Rubem era... Eu penso, por exemplo, no anão da grande arte, José Zacai. Inesquecível. É um sujeito não é o único anão. Não é o único anão. Eu não sei, há uma história de que os escritores têm fixação com anões. Eu já tive meu anão, também confesso.
O Zé Rubem volta ao Anão, volta várias vezes ao Anão. E é isso um pouco que fala, essa característica insólita do personagem interessa a ele. E aí ele vai ao inverossímil, perto do inverossímil. Certos personagens dele, você diz, mas ele tem o poder do convencimento e você sai vendo aquele personagem. Que é uma pessoa de verdade. É uma pessoa de verdade. Ele recupera isso de ser uma pessoa de verdade sempre, o que eu acho impressionante, porque eu não conheço nenhum outro exemplo. No Brasil não tem, porque... Não, eu não sei se a gente generaliza, se a gente pega pelo conjunto... Eu não sei muito bem como é que é o processo de cada escritor. Mas, no caso dele, era isso. Ele vivia pela rua, atento a esse detalhe, e era certo que ia aparecer em algum livro dele essa característica que ele viu. E, às vezes, é uma bobagem, mas põe você dentro da verdade do personagem. Você passa a acreditar que aquele personagem existiu. Porque eu acho que isso conjuga, na obra dele, se conjugam duas coisas que, em geral, a gente não vê junto no mesmo autor, que é um profundo interesse humano por cada pessoa, absolutamente pessoal, não é literário. E, ao mesmo tempo, uma erudição de um grande leitor, e de leitor assim, de John Berryman, de uns poetas que ninguém conhece, então, mas é bom, e a maneira como ele junta isso, bom, só chamar um livro de Buffo Spallanzani é um nível de erudição e de citação de Piscadella para iniciados. Sem nunca perder essa coisa do humor, porque, afinal de contas... E o tempo todo, que eu ia dizer, e o tempo todo sublinhado pelo humor. Porque ele, acho que, como a maioria dos escritores que eu conheço, me perdoem os que eu não conheço, Zé Rubem era um grande mentiroso também. E isso faz parte do processo transformar a mentira em verdade. Então, hoje, por exemplo, com a internet, ele teria muita dificuldade. Primeiro que ele tinha um conhecimento enciclopédico verdadeiro, erudito, era dele. Não que ele ficasse exibindo isso, não era natural nele. Eu desconheço um maior leitor de poesia. Ele lia muita poesia. E lia poesia de vários lugares, não só poesia brasileira, poesia muito americana, muito inglês. Até a lenda de que existe um livro de poemas, né? Não sei, poderemos averiguar no futuro, né? Se houver futuro. Mas é isso, quer dizer, então, eu acho que ele, nesse sentido, hoje, com a internet, ele teria dificuldade em nos provocar, porque tem certas coisas dos livros dele que você entra hoje e procura, não existem. E é curioso, porque, naquele tempo, sem esse tipo de ferramenta, isso demandaria uma pesquisa enlouquecida que só ele saberia fazer. Então, além de tudo, ele era um grande mentiroso, que é uma característica de um bom escritor, na minha opinião. E um grande profeta, né? Visionário, né? Visionário. Aí, falando nisso um pouco, o que ele viu antes de todo mundo e revelou para nós dessa maneira? Eu acho que assim, a coisa mais trágica, porque ele é o Rio de Janeiro, a conflagração urbana do Rio de Janeiro. Ele começa a escrever sobre um rio idílico, do carnaval, do bloco do sujo, da rua, e esse olhar dele vai se atualizando. E, em 1975, o Rio de Janeiro que ele descreve a ponto de o censor dizer: esse país não existe, não é como ele está dizendo, não era como ele está dizendo, mas bastaram 5 anos para essa violência se converter numa moeda de troca muito importante no Rio de Janeiro. E é engraçado porque aí você lê o livro e a barbárie brasileira atualiza o livro sempre. Eu reli o Cobrador faz 2 anos para escrever um prefácio e fiquei muito incomodado como que parece que é extraído do Jornal da Manhã, essas ocorrências policiais, essa brutalidade, digamos assim, que aparece nesses textos. Então, tem a característica do bom escritor que consegue antever algo que virá e que não é bom. O Brasil que ele viu é um Brasil horroroso. É um Brasil que incomodou a censura, incomodou os militares, incomodou um senador a ponto de pedir a prisão dele, né? Um senador pediu que ele fosse preso. Mas era um Brasil que vinha vindo, e aí a capacidade do artista de se antecipar. Com esse olhar para a rua, ele, de certa maneira, ele canta um Brasil que ainda não era daquele jeito, mas estava prestes a ser, e muito como herança também do governo militar que nós tivemos ali, que, de certa maneira, se formos analisar isso, as coisas não surgem de um momento para o outro. É isso? É isso. Então, é isso. Eu acho que é isso. Nada mais a menos. Muito obrigado. Estão todos convidados
para a continuação desse ciclo. No dia 15, vamos ter aqui Miguel Sanches Neto, falando de Cecília Meirelles. Aqui deveria ter, no dia 22, quem vinha falando de quem, mas está faltando. Você lembra, sei quem? Bom, dia 29, Cruz e Souza. 22, Nise da Silveira, por Marco Lucchesi. Exatamente. É porque mudou, era um, desprogramou, ficou, ia ser o KM pelo Gilberto Gil, que não vai poder, e então o Marco Lucchesi vem falar sobre a doutora Nise, que estava programada para o ano que vem, e a gente antecipou, fez a troca, e aí, na hora aqui, quando foi, não veio. Então, e dia 29, Godofredo de Oliveira Neto vai falar sobre Cruz e Souza. Estão todos convidados sempre a essa hora, e muito, muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigado.